Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais um vídeo para te ajudar a esclarecer algumas coisas importantes. Eu acho que você já deve estar na mão com o gabarito e verificado se você passou ou não para a segunda fase, né? Professor, eu fiz 36, 37, 38, 39 ou passei com no mínimo 40? Será que eu preciso me preocupar se eu já passei ou não? Será que eu posso me inscrever na segunda fase? Será que existe uma questão anulável? E agora, professor, o que pode acontecer comigo depois desse gabarito preliminar que saiu, né? Hoje, na verdade, no dia da prova, no dia que você fez a prova, saiu o gabarito preliminar, não é? Na verdade, é o gabarito inicial, aquele que saiu no dia da prova da primeira fase do 31º exame. Agora, como é que vai funcionar? Se eu precisar de algum recurso, será que eu ainda tenho tempo para isso? Vamos ver. Se você está numa dessas situações, a primeira coisa que você precisa prestar atenção é a seguinte: nas datas que você precisa cumprir. Pode colocar na lousa para mim, por favor. Primeira coisa importante, você fez a prova dia 9, já saiu o gabarito preliminar. Agora, o resultado preliminar, ele somente vai sair, resultado mesmo com seu nome, no dia 19 de fevereiro. E já no dia 19 de fevereiro, sai, olhem as datas, começa o prazo para recurso, tudo bem? Que acaba dia 22. A gente já vai falar sobre isso. E aí, só no dia 12 de março é que sai o gabarito definitivo da primeira fase. Tudo bem? Então vejam, você está só num primeiro momento, né? O primeiro momento é se deparar com a sua primeira pontuação. Ela é definitiva? Não necessariamente, tá bom? Professor, existe uma questão anulável? Tem. A nossa equipe já levantou questão anulável dessa prova, tudo bem? Como, por exemplo, pode colocar na lousa, por favor, a questão de direito administrativo, tudo bem? Da prova branca, a questão 31, verde 30, amarela 27 e azul 28. Enfim, aquela que começa assim, ó, diante da necessidade de construção. Bom, o que aconteceu com o gabarito dessa questão? Os nossos professores de direito administrativo, eles levantaram um problema nas respostas, tudo bem? Na verdade, o problema não é só nas respostas. Há um problema também na questão. Olha só o que diz essa questão. Presta bastante atenção, ó. Primeira coisa, diante da necessidade de construção de uma barragem no município Alfa, a ser efetuada no terreno rural da propriedade, de certa sociedade de economia mista federal, o Poder Legislativo local fez editar uma lei para declarar a desapropriação por utilidade pública, após a autorização por decreto do Presidente da República, sendo certo que, diante do sucesso das tratativas entre os chefes do Poder Executivo, dos entes federativos em questão, foi analisado o acordo na via administrativa para ultimar tal intervenção no Estado da propriedade. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. A alternativa correta dada pela FGV foi a alternativa B, que diz o seguinte, ó, a iniciativa do Poder Legislativo do município Alfa para declarar a desapropriação é válida, cumprindo ao respectivo executivo praticar atos necessários para a sua efetivação. O grande problema aqui é o seguinte: falando com a professora Flávia, com a professora Patrícia Carla, com o professor Celso, com o professor Felipe, existe um problema no enunciado. Embora o bem a ser desapropriado fosse um bem de uma sociedade de economia mista, o enunciado não falava a natureza desse bem, tudo bem? Se é uma natureza de bem público ou natureza de bem particular. Então, o que a FGV entendeu? Que era esse bem a ser desapropriado da sociedade de economia mista era um bem de natureza particular, logo plenamente expropriável, tudo bem? Por isso que deu como correta a alternativa B. Mas o enunciado não falou nada. Nem todo bem de sociedade de economia mista é
disponível, tudo bem? É possível desapropriar. Por exemplo, se a gente fosse pensar no metrô, né? A gente estava conversando até com o professor Celso. Eu consigo desapropriar um trem do metrô, que é serviço essencial? Não, tudo bem? Uma linha do metrô? Não. Ao contrário da sociedade de economia mista, por exemplo, Caixa Econômica, os seus bens são expropriáveis, são penhoráveis, por exemplo, são disponíveis. Então vejam que, não necessariamente de uma sociedade de economia mista, o bem é expropriável. Considerando que o bem é particular, beleza, alternativa B, ok. Mas e se não fosse bem particular? Não dá para saber, tudo bem? E aí, olha só, alternativa A. A autorização por decreto não pode viabilizar a desapropriação do bem. É verdade. Se for bem público, não. Se você considerar que o bem é público, está correta a alternativa, uma vez que o decreto não viabilizaria a desapropriação mesmo. Tudo bem? E considerando a alternativa a C também, tudo bem? Porque se for um bem público, a via administrativa também não seria correta para a desapropriação. Então, gente, a D seria incorreta mesmo. Então, como o enunciado não falou qual é a natureza do bem, qualquer uma dessas poderia ser a correta. E você não poderia criar um quesito para isso, tá? Então, cuidado com isso, beleza? Bom, por que a gente pode falar sobre isso, tá? Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque a gente precisa recorrer. Se você ficou pelo menos um ponto, lógico que as nossas equipes vão continuar verificando, mas se você ficou por pelo menos um ponto, vale a pena recorrer. E como é que a gente faz isso? Vamos ver. Primeira coisa, datas. O resultado saiu hoje, tudo bem? Uma coisa importante, a FGV pode alterar esse gabarito, ou até anular, tudo bem? Até a divulgação do resultado preliminar. Então, vejam, o que a gente está discutindo aqui já pode ser alterado. Ou seja, você já pode ganhar um ponto de cara, tá? Cuidado com isso. Então, primeira coisa importante. Segunda coisa, olha só que importantíssimo também, né? Onde é que você vai ver essas possíveis alterações? Ou no site da FGV, oab.fgv.br, ou no site da OAB Nacional, oab.org.br, tá? Esses são os sites mais famosos para você descobrir. Fechou? Cuidado com isso. Bom, qual é o prazo recursal? Você vai ter que esperar. Você vai ter que esperar. Se você quiser recorrer, se não houver alteração, você vai ter que esperar até o dia 19 de fevereiro de 2020, lá ao meio-dia, e até o meio-dia do dia 22 de fevereiro. Tudo bem? Horário oficial de Brasília, tá? É lá de Brasília. E o resultado definitivo só sai dia 12 de março. Esse é um dado super relevante, tá? Por que ele é relevante, professor? Porque ele é muito mais para frente. Vejam, o que eu estou dizendo aqui, embora o prazo recursal comece no dia 19, o resultado mesmo só vai sair dia 12 de março. A gente está tratando aqui com mais de um mês de aula, deu para entender? Então, será que você vai esperar até lá para começar? Nem a pau. Tudo bem? Eu entendo que não, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês. Mas vamos pensar. Tudo bem, professor, ainda que eu comece a estudar, como é que eu vou fazer para recorrer? Vamos lá. Onde que eu vou recorrer? Você vai usar exclusivamente, eu já estou dando essa dica para você se preparar para estar na segunda fase com certeza, tudo bem? Você precisa, em primeiro lugar, acessar o site da FGV, tudo bem? E seguir as instruções que estão ali. Eles vão te mostrar os campos que você precisa utilizar. Só que o mais importante é que você, depois de recorrer, anote o protocolo. Deu para entender? Por que você precisa anotar o protocolo? Porque ele é a garantia de que você recorreu. Então, por exemplo, na hora que você inserir o recurso, o que vai acontecer? Vou inserir o recurso, vai sair um número. Então, esse número de protocolo único é que você precisa anotar. Dica, tira um print da tela, tudo bem? O print da tela já te ajuda. Dá um print da tela ali, você vai sempre lembrar, vai estar guardadinho ali o protocolo de recurso, tá? Agora, como é que eu faço esse recurso? Você vai ter um recurso para cada questão. Então,
cada recurso pode ter até 5.000 caracteres, tá? Cada recurso, não é tudo. Então, qual é a minha dica? A dica é que você elabore um recurso de uma forma bem clara, objetiva, para que você, pelo menos, não perca espaço com besteira, tudo bem? O que o enunciado precisa fazer? Ele precisa bater o olho, o examinador, e ver onde você recorreu. Pô, ele recorreu dessa questão. Já entendi. Vamos ver se é caso de alteração ou não, ou é caso de anulação, tá bom? Vamos lá. O sistema vai pedir seus dados no começo. Então, veja, ele só vai pedir os seus dados para que você entre no sistema. Deu para entender? Só. Você, na hora de recorrer, eles não vão ter acesso a quem recorreu, qual é a sua identidade. Então tem gente que tem medo, né? Ah, professor, estou com medo. Será que eu recorro porque vão saber que fui eu, vão me marcar? Não vão, porque eles nem sabem quem foi que recorreu. Tá? Então cuidado com isso. Eles não fazem, eles não têm esse acesso. Você só faz o login e senha para entrar no sistema. Depois disso não é mais com você. Tá? Depois disso, eles não sabem que é você. Beleza? Cuidado com isso. Agora, para isso, você precisa tomar cuidado. Porque na hora de você escrever o recurso, o campo recursal, não se identifique. Deu para entender? Então não coloca assim, eu, Roberto Rósio, venho recorrer. Não. Você não pode identificar que é você que está recorrendo. Você só vai colocar as razões, os motivos pelos quais você está recorrendo. Só. Tá? E a partir da data de divulgação, você consegue ver com a sua consulta individual no site da FGV exatamente onde é que está a sua resposta. Tá? Cuidado com isso. Gente, importante para vocês isso. Isso não pode passar em branco. Deu para entender? Então, na hora que você for fazer o recurso, não coloque o seu nome. Se colocar o seu nome de cara, ele já indefere. Tá? Vai estar ali, indeferido. Cuidado com isso. Beleza? Show? Vamos lá. Uma pergunta básica. Muita gente pergunta isso. Professor, pode haver alteração de gabarito? Pode. Nós, da equipe do Damásio, não verificamos nenhum motivo para isso. Tá? Alteração de gabarito. De uma para outra. Tá? Pelo menos não de cara. Há motivos de anulação, mas não alteração. Mas e se alterar algum gabarito, professor? Altera, pode colocar na lousa, por favor. Altera o gabarito e esse gabarito vai ser republicado. Deu para entender? É assim que funciona. E aí o que acontece? Essa nova correção vai considerar o novo gabarito. Deu para entender? Então, vamos lá. Alterou alguma alternativa. Eles vão recorrigir todas as provas conforme o novo gabarito. Então, resumindo, se até agora eu tinha acertado aquela questão, tudo bem? Eles vão recorrigir, tudo bem? E eu tinha acertado, eu errei. É assim que funciona, tudo bem? Agora, se você acertou a questão, é possível que você erre, porque mudou, deu para entender? É assim que funciona. Então, veja, se a partir da nova recorreção, eles vão pegar um novo gabarito e vão corrigir. Você, a partir dela, acertou a questão, você ganha pontuação. Agora, se recorrigem a sua prova e conforme o novo gabarito você errou, a partir de agora você perde aquela questão. Tá? Então, a média é a mesma, 40 pontos. Entenderam o que eu estou falando? A base para correção muda. E aí você vai ter que recorrigir a sua prova. Felizmente, ainda não vemos nenhum caso de alteração de gabarito. É só para você saber o que acontece. Beleza? Mas o que mais importa não é isso. Coloca na lousa. E se anular, valeu, anular a questão? Gente, anulando uma questão, que é isso que a gente espera que aconteça, no mínimo com a questão de administrativo, vai ser atribuído nota para todos os alunos. Deu para entender? Todos. Então, vejam, se você está na dúvida, errou essa questão, você vai ganhar esse ponto. Tudo bem? É assim que funciona. Anulam a questão. Então, professor, mas eu já tinha acertado. Aí você não ganha o ponto de novo, tudo bem? Senão seria 2 vezes ganhar o mesmo ponto. Resumindo, anulando uma questão. Se eu acertei aquela questão anulada, eu continuo na mesma nota, tudo bem? Eu já tinha acertado. Anulou. Eu já estava computando aquela nota. Tudo bem,
continua. Tá bom? Agora, se eu tinha errado a questão anulada, você vai ganhar essa pontuação. Beleza? Você errou. Por exemplo, a alternativa dada como correta de administrativo foi a alternativa B. Concordam comigo? Vamos supor que você tivesse colocado a A. Você colocou a A, ou a C, ou a D. E eles anulam essa questão. Você ganha o ponto, porque você já tinha errado essa questão. Deu para entender? Como você errou, você passa a ganhar essa pontuação. Combinado? Beleza? Talvez você me pergunte, qual é a chance de anulação? Põe na lousa. Olha o histórico. Em todos os exames praticamente passados, praticamente todos, houve anulação. Pelo menos de uma, deu para entender? Na última, foram 3 anulações. Então, o que isso quer dizer, professor? A chance de anulação? Sim, há chance de anulação. Tá? Cuidado com isso. Porque se você prestar muito atenção, a FGV tem tomado cuidado com questões anuláveis. Inclusive, escreve o que eu estou falando. Inclusive, podendo anular antes do gabarito. Tudo bem? Preliminar. Ou do resultado preliminar, me perdoem. Antes do resultado preliminar, pode sair aí uma questão anulável. Combinado? Anulada. Então, às vezes, não precisa nem recorrer. Já vai sair a questão anulada. Aí você computa e você está na segunda fase. Beleza? A grande pergunta é, professor, eu fiz 40 pontos. Faço a segunda fase? Faz. Você está na segunda fase. Grande abraço. Deu para entender? É isso que você tem que pensar. Fiz 40 para frente? Faz a segunda fase. Professor, eu fiz 38, 39. Eu faço a segunda fase? Como existe pelo menos uma anulável, o interessante é que você faça. Por quê? Olha as datas, olha a minha preocupação. Coloca na lousa, por favor. Ó, o resultado final só vai sair dia 12 de março, deu para entender? E a prova prático-profissional, a prova prática, vai ser dia 5 de abril. Ou seja, sai o resultado final, você só vai ter menos de um mês para estudar. É pouco tempo, gente. Tá? É arriscar muito. Então, a minha opinião, começa já a sua segunda fase. Começa agora, imediatamente, tudo bem? As aulas vão começar dia 11, mas tudo está pronto para que você comece. E o mais legal, o Damásio tem seguro. O que é seguro, professor? Se você não passou ainda para a segunda fase, está esperando pelo menos uma anulada. Se você se matricular na segunda fase, independente do resultado definitivo, independente, tudo bem? Ah, eu não passei. O Damásio te garante que você, se não for aprovado para a segunda fase, você pode cancelar sua matrícula na segunda fase e reverte esse crédito para outro curso. Deu para entender? Ou seja, você não vai perder esse dinheiro, é o que importa. Você não sabe se você está oficialmente na segunda fase. Faz a segunda fase. Ah, professor, mas saiu, não estava meu nome lá. Deus que me livre, tudo bem? Não vai acontecer. Mas não aconteceu. O que você faz? Você usa esse crédito para outros cursos. Tá? E tem uma coisa importante que você precisa saber. Agora é hora de você focar para essa segunda fase. Deu para entender? Ah, professor, estou na dúvida. Faz. Por que faz? Porque essa é a hora da sua preparação. O Damásio está te preparando para isso, gente. É assim que funciona. Nessa segunda fase, você vai ter um curso específico com mentoria. O seu professor vai estar junto com você de segunda fase. Uma novidade que você não tem e nunca teve antes. Tudo bem? É bem diferente. Por exemplo, você vai pegar uma segunda fase online, por exemplo, por R$ 588, mais o seguro, você tem o seguro, tudo bem? Aquele seguro que eu falei. E nessa mentoria que eu disse para vocês vão ter uma mentoria específica por área, com correção individualizada de 9 peças, fora a mentoria, tudo bem? 20 questões dissertativas, 8 peças práticas só da mentoria, tudo bem? Mais simulado presencial, 24 laboratórios, que a gente conta isso durante a sua segunda fase, 6 estudos dirigidos. Só para você entender como funciona essa mentoria. Você tem uma orientação especializada para cada área que você fizer. Uma interação com o seu professor, um vídeo diário para essa matéria, peças
e questões, materiais que chegam em PDF para vocês, o seu mapa de desempenho e o seu calendário de notificação. Ou seja, você vai estar 100% focado e personalizado para você, aluno, para a sua segunda fase. Tudo bem? É importantíssimo você começar. De verdade falando, eu acho que o risco de não começar é maior do que aquele de você começar, principalmente tendo seguro. Deu para entender? Então, se você tem 38, 39, 37 já é mais difícil, mas aí é com você. Mas 38, 39 e 40 para cima, com certeza, já faz sua inscrição, tudo bem? Essa é a sua hora, você precisa começar a estudar já. Tudo bem? Só entrar no site do Damásio, você já acha lá o seu curso e faz sua segunda fase. Combinado? Para isso, conte com a gente. Se surgir alguma outra questão anulável, qualquer outra novidade, a gente te avisa. Mas a gente precisa estar junto nessa segunda fase. Beleza? Gente, grande abraço para vocês, torcendo para que dê tudo certo de verdade, tá bom? Valeu, tchau, tchau, até a próxima.